Boa noite, Arnoldo. Muito bem, boa noite, meus queridos amigos. É sempre um prazer e uma alegria muito grande estar aqui nessa casa abençoada, nessa casa de paz, amor e caridade. Principalmente hoje, no nosso dia de estudo de perguntas e respostas, né? Vocês podem fazer as perguntas que quiserem, nossos voluntários estão aí nas laterais, basta levantar a mão que nós vamos levar aí papel e caneta para vocês. Quero também cumprimentar os meus queridos amigos internautas que agora estão também nos assistindo pela internet. Todos os nossos estudos aqui de segunda, terça e quarta são gravados, meus queridos, e disponibilizados no nosso site, no YouTube. Então vocês podem rever, ou aqueles que perderam, né, podem também estar assistindo depois as palestras e também o estudo. Bom, nós já temos várias perguntas que foram feitas aqui. E eu vou começar aqui com uma muito interessante. E a pessoa fala o seguinte: tenho uma dificuldade enorme de vir aqui no centro. Estou gostando muito. Estou mudando muita coisa na minha vida. Mas quando chega a hora de vir aqui, acontece de tudo. O carro não pega, chega gente lá em casa, me dá dores fortíssimas, um desânimo inexplicável. E assim que resolvo não vir mais, tudo passa. Vi numa palestra outro dia sobre influências espirituais. Isso pode acontecer nesses casos também? Olha só, meus queridos, eu vou repetir uma pergunta do Livro dos Espíritos, esse livro maravilhoso, que muitas pessoas ainda não leram, ou melhor, não estudaram, porque o livro não é para se ler, é para estudar. Primeiro livro codificado por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, um livro de perguntas e respostas. Na sua pergunta 429, o Kardec pergunta para os espíritos assim: os espíritos podem influenciar as nossas vidas? E os espíritos respondem assim: muito mais do que imagineis. De ordinário são eles que vos dirigem. Olha só que coisa interessante. Muito mais do que imagineis. Então, eles podem influenciar muito, tanto positivamente quanto negativamente. Depende da nossa sintonia, ou seja, de como nós estivermos naquele momento. Quando nós elevamos os nossos pensamentos, através das orações, dos bons pensamentos, nós sintonizamos com os nossos bons amigos espirituais, com o nosso espírito protetor também. O inverso disso é verdadeiro também. Quando nós baixamos a nossa guarda, ou seja, quando nós baixamos as nossas vibrações, aqui, através da maledicência, dos maus pensamentos, da raiva, da briga, enfim, nós então sintonizamos com os espíritos daquele rameirão comum, permitindo desta forma uma aproximação maior dessas entidades perto de nós. E se a coisa estava ruim, aí vai ficando cada vez pior. Essas entidades dessa natureza, que é importante nós ressaltarmos, são os pobres de uns coitados, são espíritos sofredores, eles precisam de ajuda, de orientação, precisam de carinho, de amor. Mas esses espíritos não conseguem se elevar, eles não conseguem chegar aqui na sublimidade. Para eles nos atingir, é nós que baixamos. Então começa, cutucando aqui, às vezes não consegue te atingir diretamente, porque você está aqui, ó. Vamos falar assim, é igualzinho uma rádio. Ah, eu quero escutar a música lá da Rádio de Belo Horizonte. Aí você vai no dial do rádio. Não, eu quero escutar a música de Divinópolis. Então, sintonia. Às vezes você está aqui, de boa. Aí essas entidades não conseguem te atingir. Olha só, porque são espíritos, meus amigos, muito inteligentes. Primeiro, importante nós sabermos, mas como é que eles fazem isso? Porque o que é um espírito? Um espírito somos nós mesmos, velho. Não é? Não muda nada. O dia que eu, Sérgio Bebiano, morrer, eu serei o mesmo Sérgio. Esse corpinho aqui vai virar, ser enterrado, vai virar comidinha de microbinho. E eu, enquanto espírito, serei o mesmo Sérgio. Com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com essa mesma aparência dessa última reencarnação. Não vou mudar nada, não vou lembrar da minha esposa, do meu filho, dos meus amigos, dos meus parentes. E eu serei, então, atraído para lugares de acordo com a minha afinidade. De acordo com como eu estou pensando neste momento, de acordo com como eu estou agindo na minha vida. Se eu fui aqui uma pessoa de bom senso, se eu fui aqui uma pessoa que pelo menos me esforcei para seguir os princípios e os ensinamentos de Jesus, independente da religião que você professe, estarei em bons lugares no plano espiritual.
Mas o inverso disso também é verdadeiro. Se eu fui uma pessoa muito ruim, se eu prejudiquei pessoas, se eu prejudiquei a mim mesmo pelos vícios, por exemplo, eu vou estar em lugares bem complicados. Ou vagando por aí entre os encarnados, entre os vivos na carne, que se afinizam com os mesmos gostos. Por exemplo, se eu gostava aqui de beber, de fumar, de usar drogas, quando você desencarna, o espírito continua com as mesmas vontades, meus queridos, não muda nada. Como ele não tem mais um corpo físico, ele não consegue pegar um copo para beber. Então o que ele faz? Ele se aproxima de quem bebe, ele se aproxima de quem fuma, ele se aproxima de quem usa drogas e vai induzir aquela pessoa que já tem uma queda a beber, a fumar, a usar drogas. E vai beber junto, não o líquido, mas as emanações alcoólicas, se satisfazendo daquele suposto prazer. E olha só, meus queridos, tem espírito dessa natureza, para vocês terem noção, que ele está num estado de perturbação tão grande, que às vezes ele nem sabe que desencarnou, ele nem sabe que morreu. Ele está tão perturbado, e eu falo isso para vocês com muita propriedade, porque esse é um dos trabalhos que eu faço aqui nesta casa. Eu converso com esses espíritos praticamente todos os dias nessa casa. Igual eu estou conversando com vocês aqui, ó. Às vezes as pessoas chegam aqui nessa casa pedindo ajuda. Ah, Sérgio, que o meu filho, meu marido, ou a própria pessoa, estou no vício. E a gente começa então um tratamento espiritual para ajudar essa pessoa. Quando eu converso com esses espíritos dessa natureza que estão acompanhando aquela pessoa na nossa reunião mediúnica, e aí eu falo para ele assim: ô meu amigo, você está acompanhando o nosso irmão, você está prejudicando ele. Ele fala assim para mim: você ficou doido só? Prejudicando ele? Ele é meu amigo, ele é meu companheiro, eu gosto dele, ele gosta de mim, né? Aí a gente já percebe que ele nem sabe que desencarnou. Aí eu falo para ele assim: mas meu amigo, você assim, não está notando algo estranho? Porque você chega perto das pessoas, você conversa com as pessoas, ninguém te responde, até parece que eles não estão te vendo, né? Aí ele fala assim: ah, mas eles não gostam de conversar com gente tonto, né? Eu estou na sujeira, olha como é que eu estou. Estou tudo sujo, estou fedendo, né? Mas ele não importa não. Eu chego perto dele, aí eu abraço ele está triste, eu também estou triste, eu falo assim: vamos beber uma? Aí ele vai beber, aí nós bebe, aí nós fica alegre, companheiro de golo. Companheiro de golo. É a mesma coisa eu chegar aqui, falar com o meu amigo Irley: ô Irley, vamos ali no boteco tomar uma? Vamos, entendeu? É boteco, entendeu? Fora esses espíritos dessa natureza que estão junto conosco por uma afinidade de gosto, tem aqueles que estão conosco para se vingar, para nos prejudicar, para acabar com a nossa vida, para nos destruir. Essa é a verdade. Às vezes as pessoas falam assim: mas credo, Sérgio, por que esse espírito quer me prejudicar? Eu não faço mal para ninguém, ué, né? Eu sou trabalhador, eu sou trabalhadora, eu só faço bem, eu até de vez em quando eu faço até uma qualidade quando eu posso. Se eu perguntar para cada um de vocês que aqui se encontra, vocês teriam coragem de ir ali do outro lado da rua e matar uma pessoa para roubar? Eu tenho certeza que a resposta de vocês é não. Apesar de que a gente está vendo isso na televisão, né? Pessoas matando, roubando, traficando. Nenhum de nós, nem eu, nem vocês, nós não temos coragem de fazer isso mais, não é? Nós não temos coragem de fazer mais. Mas o que a gente já fez no passado? Quando eu falo no passado, nas nossas vidas passadas, nas nossas reencarnações passadas. E fizemos coisas horríveis, terríveis. Quem nos conta isso é a história da humanidade. Aprendemos isso nas aulas de história, não é? Há não muito tempo atrás, menos de 200 anos atrás, o que a gente fazia com os escravos? Amarrava eles nos troncos, batia neles por pouca coisa, cortava as pernas deles para servir de exemplo para os outros não fugir, arrancava os olhos deles, enterrava eles vivos nos formigueiros para as formigas comer eles vivos, vendíamos as mulheres deles, vendíamos os filhos deles, dava um tiquinho de comida em troca de muito serviço. Nós fizemos isso. E se olharmos a história da humanidade mais para trás ainda, a gente vai ver que a gente era cruel e bárbaro. Você matava e continuava comendo aqui, não dava nada para você. Por quê? Porque ali era a lei do mais rico, do mais forte, do mais poderoso. Mandava mais quem tinha mais. Hoje não, né? Ainda temos muita injustiça social, é verdade. Mas você não pode sair matando os outros na rua mais, né? Quer dizer, você pode até matar, mas se te pegar você vai ser preso. Mas aqueles espíritos que nós perseguimos naquela época, que nós maltratamos naquela época, hoje nos encontram. Nós, numa nova etapa da nossa vida, numa nova reencarnação, mas somos o mesmo espírito. Mas existe uma atração magnética, nada, absolutamente nada, fica sem reconciliação.
Isso é uma lei divina, meus queridos. E quando esses espíritos nos encontram, aí começa um processo de vingança, né? Ali infernizando a nossa vida. Estão sofrendo, mas são sofredores, eu volto a dizer. Estão sofrendo e muito. Sofre fome, sofre sede, sofre dores terríveis, sofre frio, machuca. Eles estão tão densos, tão perto de nós, que é como se estivesse encarnado. Mas está ali sofrendo. Mas o ódio é o que os alimenta. Eu estou sofrendo por culpa dela. Eu estou sofrendo por culpa dele. E quanto mais você faz a pessoa sofrer, mais ele sofre. Quanto mais ele sofre, mais raiva fica. E fica aquela bola de neve. Mas da mesma forma como tem esses espíritos que querem nos perseguir, tem aqueles que querem nos ajudar. Porque Deus jamais desampara seus filhos. Jesus jamais abandona seus irmãozinhos menores. Os nossos amigos espirituais, em especial o nosso espírito protetor, denominado de anjo da guarda pela Igreja Católica, que na verdade é um espírito maravilhoso, que está sempre atento às nossas necessidades, está junto conosco. Então, quando a pessoa começa a vir aqui na casa, fazendo um tratamento espiritual, por exemplo, acontece como a nossa amiga ou o nosso amigo coloca aqui, pode acontecer dessas entidades fazerem isso? Pode. Por isso a oração é importante. Por isso que Jesus falou, orai e vigiai. Orai sempre. Oração, vigiai. Vigiai o quê? Vigiai os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações. Eleva seus pensamentos. Então, meus queridos, isso é muito comum acontecer. Não raro, quando a gente vai conversar com essas entidades dessa natureza aqui, e a pessoa relata isso, né? Não, Sérgio, mas não tem base, não. Eu custei a vir, né? Tem dias que eu estou querendo vir aqui e não consigo. Aí vamos conversar com a entidade, com o espírito dessa natureza e fala assim, mas eu fiz de tudo para não vir e ver esse mesmo. Não é? E é assim. E aí a gente acaba ajudando aquela entidade também, aquele coitado daquele espírito, né? Então, fiquem atentos. Na hora que vai fazer o culto do evangelho no lar, é o telefone que toca, um vizinho que chega, um menino que chora, uma briga, uma discussão. Está começando a chegar a hora de vir aqui para a casa espírita, acontece coisas. Isso é comum. Então, venha assim mesmo, arrastando, se necessário for. Porque a hora que chegar aqui, esses irmãozinhos serão auxiliados. Pode ter certeza disso, né? Então, fiquemos aí atentos e vigilantes, meus queridos. Uma pergunta que nos chega aqui, que fala assim, quando a mulher está grávida, o espírito que vai reencarnar no bebê já acompanha a mãe e a criança durante a gestação? Ah, interessante. Olha só. Quando a mulher está grávida, o espírito que vai reencarnar no bebê já acompanha a mãe e a criança durante a gestação? Sim, meus queridos, o espírito ele é ligado ao feto no momento ali da concepção. Por isso a doutrina espírita, nós espíritos somos contrários ao aborto. Ali já existe uma vida, já tem um espírito ali. No momento em que há a concepção do óvulo, já existe então uma ligação do espírito que já está ali ligado naquela ali. O espírito não vai reencarnar na criança só depois que ele nasce, não. Ele já está reencarnado no momento da concepção. Olha só, num processo ali todo, né, de reencarnação e tudo mais. Por isso, eu volto a dizer que somos totalmente contra a questão do aborto, porque é uma vida que está ali já, tá certo? E às vezes, meus queridos, até eu relatar para vocês aqui o que é que acontece muitas vezes, quando a pessoa comete, né, ali, e aí não aqui estamos julgando a pessoa de forma alguma, mas às vezes por uma série de fatores acaba cometendo o aborto, não o aborto espontâneo, que é outra situação, mas o aborto ali, né, realmente que foi ali induzido e tudo mais. Esse espírito que está ali prestes a reencarnar, né, a nascer junto ali, ele fica revoltado, ele se revolta. Por quê? Porque é uma oportunidade que está sendo retirada dele também, dele evoluir. Nessa semana mesmo eu conversei com uma entidade dessa natureza, aqui, que ele estava muito bravo com a mãe, porque havia abortado, né? E ele estava querendo se vingar dela. Então, aí depois, né, fomos conversando com ele acabou aceitando ajuda e tal, vai vindo um processo de novo. Então, há sim uma ligação no momento da concepção ali, no feto ali, já existe. Então, quando você, né, a mulher, o pai, né, estiver ali, está conversando com o nenenzinho que está dentro da barriga, pode ter certeza, está sentindo todas as vibrações de amor, de carinho, e também de desafeto, né? Porque, por que você ficou grávida, né? Tem as brigas, né? Então, ele sente todas essas energias.
Por isso que é importante, não só o neném, a hora que nasce, você ter ele carinho, você tem que ter o carinho com ele, é dentro da barriga, já conversando com ele. Papai está aqui, mamãe está aqui, o irmãozinho está aqui, não é? E ele já vai sentindo todas aquelas... Porque ele vai se sentir bem-vindo. Porque pode ser, né? Estou dizendo pode, né? Porque tudo tem um processo. Que ali está reencarnando também um espírito que não é afeito àquela família. Às vezes um inimigo do passado. Então, esse processo todo já é para poder ele ser bem-vindo naquela família. Porque às vezes o espírito está sendo reencarnado ali é para poder, né, reconciliação de problemas do passado. Quantas vezes a gente não vê num seio de uma família, que aí tem uma criança lá, por exemplo, às vezes ele não dá certo com o pai de jeito nenhum, desde pequeno, não dá certo com a mãe, ou não dá certo com o irmão, né? Gente, mas desde que nasceu tem uma birra do pai, ou da mãe, né? Ou do irmãozinho, não pode nem ver o irmão que já quer brigar, mas vai saber o que é. Isso é um processo de antipatia, ó, lá do passado. Mas sempre tem na família aquele apazigador, não tem? Aquele que vem, não, gente, vamos deixar isso para lá e tal, né? Então, isso é importante a gente acalentar essa criança, porque o processo reencarnatório se dá na fecundação. Bom, tem outra pergunta interessante aqui. A pessoa fala assim, eu era de outra religião e comecei a frequentar aqui há pouco tempo. Eu já fiz muita promessa e muita penitência para tentar conseguir uma graça, mas nunca deu certo. Gostaria de saber se no Espiritismo tem algum tipo de penitência ou ritual para a gente alcançar uma graça, e se realmente isso funciona. Quem dera, né? Ia ser bom demais. Se fosse tão simples assim, já pensou? Né? Olha só, gente. Não só na doutrina espírita não existe, como seria uma questão insana. Imagina eu fazer uma penitência para Deus, fazer uma oferenda para Deus para conseguir alguma coisa em troca, uma moeda de troca. Isso é incoerente, não é? Não é assim que funcionam as coisas. Outro dia não, já tem mais tempo. Há um tempo atrás, eu vi uma pessoa comprando um bilhete de loteria, vários daquelas tirinhas, eu não sei como é que chama aquele trem, bilhete de loteria mineira, aqueles negócios assim com as tirinhas, né? E eu estava perto, e ele foi e ele falou assim, aí tirou um bilhetinho, tirou uma tirinha do bilhete e falou assim, esse aqui eu vou colocar no pé da santa e falar para ela, ó, faz nós ganhar, porque se eu ganhar, você ganha, eu ganho também. Ó, gente, o cara estava negociando com a santa. Né? Ele pegou o bilhete de loteria e falou para ela, aqui, ó, tá vendo o bilhete aqui, ó, você vai, né, faz nós ganhar, porque esse dinheiro fica para a igreja, né, e eu vou ganhar e você ganha também, fica tudo de bom tamanho. Nossa senhora, eu ia comprar um monte desse jeito, se fosse assim, e colocar nos pés do santo tudo, né? Eu vejo também as pessoas fazendo penitências, né, ali, e nada aqui, aqui não é uma crítica de forma alguma, é um comentário. As pessoas falam, não, eu vou ficar aqui na quaresma, por exemplo, 40 dias sem comer carne, 40 dias sem beber. E eu falo isso para vocês, meus queridos, que antes de eu me tornar espírita, eu era católico. E na minha família tinha esse costume. Na quaresma não se comia carne nem bebia. E naquela época, né, eu bebia naquela época. Bebia cerveja e tal, comia carne e tal, aquele negócio todo. Mas na quaresma não. E eu já tenho, graças a Deus, 27 anos. Tem 27 anos que eu não coloco uma gota de bebida alcoólica na boca. Acabou, né? Mas naquela época eu ainda bebia. E eu me recordo, gente, olha, é o que eu falo com vocês, que isso é insano. E aí eu gostava muito de acampar. Fazer aquelas barracas de acampamento, ir para Furnas, né? Todo mundo conhece Furnas. E aí tinha uma turma nossa, né, gente? Lá, e aí a gente lotava o carro de cerveja. Naquela época nem existia latinha de cerveja, era cerveja de garrafa. E aquele monte de caixa de engradado de cerveja dentro do carro, que um monte de carne, né? Mas a quaresma inteira sem beber e a quaresma inteira sem comer carne.
E a gente chegava lá, era o feriado, né? Esperando o último dia da quaresma. Aí ficava lá. Aí dava lá para as 8 horas, 9 horas da noite, né? Naquela secura, já botava a carne passar. Né? Não, agora não pode não, é só depois de meia-noite que pode. A cerveja geladinha, a carne no ponto, e nós lá. Nossa Senhora, já deu 11 horas, está quase na hora. A hora que dava meia-noite e voava na carne, voava na cerveja, bebia tudo tinha direito, comia as garrafas. É muito sem noção, né? E eu fazia isso. E, gente, eu fico pensando assim, mas como é que eu era bobo desse jeito? Né? Olha pra você ver. Não, mas porque era uma tradição, né? Então eu tinha que ficar 40 dias sem beber, 40 dias sem beber carne. Mas no último dia, meia-noite e 1 segundo, aí eu descontava tudo. Aí ficava tudo tonto, né? Bebia tudo tinha direito, porque tinha 40 dias que não bebia. Comia até passar mal, né? E outras pessoas, eu vou fazer aqui, né? Eu vou fazer uma romaria aqui, eu vou a pé, né? Eu vou a pé até lá em Aparecida do Norte, por exemplo, né? O que isso agrada a Deus? Não seria mais coerente eu falar assim, não, eu quero ajudar uma pessoa pobre? Né? Em vez de já que eu vou ficar 40 dias sem comer carne, mas você fica sem comer carne, mas você não dava carne para outra pessoa também não. Né? Você guardava o dinheiro para comprar a carne depois da quaresma. Por que então para dar a carne para um pobre? Tá certo? Vou fazer uma doação, ajudar uma pessoa. Então, essa questão aqui de fazer uma penitência, meus queridos, isso não resolve, porque a mudança está interior. Então, mas como é que eu faço para conseguir uma graça? Meu querido, faça a sua prece, peça a Jesus. Se for bom para você, é assim que eu faço as minhas orações. A gente pede também, porque nós somos eternos pedintes. A gente já nasceu pedindo, né? O menino já nasce pedindo mamar, quer comer, a gente já nasce, e a gente é uma pedição o dia inteiro, a vida inteira. Está morrendo, está pedindo. É só pedir. É isso que a gente sabe fazer, né? Mas vamos pedir de um jeito diferente. Vamos chegar, Senhor, eu preciso tanto disso, disso, disso. Se for do meu merecimento, se for bom para mim e para as pessoas ao meu redor, que o Senhor me conceda essa graça. Mas faça uma oração e não uma reza, e nem paga penitência. Né? Por que eu estou falando oração e rezar aqui? Porque rezar, as pessoas às vezes rezam, e vai rezando, achando que isso vai resolver o problema dela. Uma vez eu contei um caso aqui que aconteceu há um tempo atrás nessa casa. Chegou uma senhora aqui para conversar comigo. Muito católica, né? Muito católica. E ela veio através de uma amiga dela, que é espírita, mas que gosta muito dela, elas são muito amigas. E ela falou assim, olha, vai lá, procura o Sérgio Bebiano, lá no Jesus de Nazaré, ele vai te ajudar. E ela veio assim com muita resistência, porque nunca havia adentrado a uma casa espírita antes, né? E chegou aqui morrendo de medo, né? Olhando para os lados, nossa senhora. Igualzinho eu, quando eu entrei pela primeira vez numa casa espírita. Gente, eu entrei numa casa espírita, lá na Fraternidade Espírita Irmão Glaucus. Eu entrei lá morrendo de medo. Para mim, eu ia encontrar o bicho pegando, né? E cachaça, e charuto por todo lado, porque eu tive uma experiência espiritualista uma vez, quando eu era adolescente. Eu achava que espiritismo era isso, né? Então, a gente entende perfeitamente quando a pessoa chega no centro espírita e fica com medo. E ela entrou aqui, aqui é tão clarinho, né? É bonito, né? Senta aqui. Aí entrou, assim, o que eu posso fazer para ajudar a senhora? E ela olhando para os lados, né? Com o olho assim, meio assustada ainda. Seu Sérgio, o negócio é o seguinte. Eu estou precisando demais de ajuda. Eu estou desempregada há muito tempo. E eu não consigo arrumar emprego, seu Sérgio. E olha, eu vou contar uma coisa para o senhor, viu? Eu rezo. Eu acordo 5 horas da manhã todo santo dia. E antes de tomar café em jejum, eu rezo o terço. Eu rezo o terço inteirinho. Depois que eu vou fazer as coisas de casa, aí eu vou fazer casa e tal. Aí 9 horas eu coloco na missa, no rádio. Meio-dia tem a hora do anjo, lá eu coloco lá também a água para ser benzida, lá na televisão, que eu escuto a missa também. 3 horas tem a oração das 3 horas. E 6 horas tem a hora do ângelo. E de noite eu faço a novena. E eu faço isso todos os dias, pedindo para Deus me ajudar a arrumar um emprego. É o dia inteiro rezando. E não está dando certo, seu Sérgio.
E aí essa minha amiga falou que eu tinha que vir aqui, porque é aqui que pode ser os espíritos, que os espíritos podem não estar deixando eu arrumar emprego, né? Que pode ser esse tal de encardido que vocês falam, né? Tal de obsessor. Como é que é o negócio? Você é um obsessor? Isso, obsessor. É isso mesmo. Então, eles falando que é os espíritos, e ela falou que me vim cá. E aí eu vim cá, né? Até assim, Deus que me perdoa, porque eu estou no lugar aqui que eu não podia vir, que aqui é um centro espírita, né? Eu sou católico e tal, mas eu vim assim mesmo, porque eu não estou aguentando mais, eu estou precisando de mais trabalhar. E aí eu queria saber se o senhor pode me ajudar. Aí eu olhei para ela com muita pena, mas resolvi brincar um pouquinho e falei assim, podemos sim, nós vamos ajudar a senhora. Aí ela já disse, é, e eu já sei qual que é o seu problema. Ela disse, sabe? Sei, é os espíritos então, que não quer me deixar arrumar serviço? Eu disse, não é os espíritos não. Ela ficou meio decepcionada, mas o que que é? Eu já sei qual que é o problema da senhora. O problema da senhora é que você está rezando demais. Aí que a mulher queria sair daqui correndo, né? Só tem que parar de rezar. E a mulher regalou um oi desse tamanho para mim. Assim, Jesus do céu, onde eu tô? Nossa senhora, onde é que eu tô? Eu tô na casa do capeta, né? Que não pode. Acabou falando que não pode rezar? Não, só tem que parar de rezar. Não, sou Sérgio, mas rezar, não. Rezar não vale nada. Rezar não adianta de nada. E a mulher, cada vez que eu falava, ela olhava para os lados, olhava para a porta de saída, né? Eu disse, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nesse lugar aqui? Né? Eu disse, mas rezar, não, a senhora tem que parar de rezar. O que a senhora vai fazer a partir de hoje é oração. Eu disse, ué, mas é a mesma coisa, não. Rezar é uma coisa, oração é outra coisa. Oração é orar e ação. A senhora ora a Deus, nosso Pai. Ora a Jesus, nosso mestre. Ora para um santo que a senhora tem devoção. A senhora católica, a senhora deve ter um monte de santo que a senhora deve gostar. Ora para eles. Ora e ação. A senhora vai orar, pedir ajuda, vai pegar os currículos e vai para a rua e vai entregar os currículos nas empresas. Eu vou passar para a senhora aqui um monte de contato que eu tenho aqui, de amigos meus, de clientes meus, que a senhora vai entregar lá, que eu tenho certeza que uma hora vai dar certo. Ela saiu assim, então... Passou uma semana, a senhora estava aqui de volta. Ô, seu Sérgio, arrumei emprego. Que bom, né? Gente, né, a gente não pode transferir as nossas vontades, as nossas responsabilidades, os nossos desejos para Deus. Deus ajuda, mas nós temos que fazer a nossa parte. É assim que funciona. Então, não adianta, você pode fazer penitência o dia inteiro, ficar de joelho o dia inteiro. E se for ficar de joelho, ajoelha nos baguinhos de milho. Que aí fica assim, né, mais fortalecida a fé, né, já que é para fazer isso, mas não adianta nada, né? O que importa é a nossa fé, a nossa oração, né? É a nossa comunhão com Deus, é orar e ação, e entender e aceitar quando não acontecer aquelas coisas que nós queremos, porque não é da vontade de Deus. Por quê? Porque Deus é que sabe o que é bom para nós, não é nós não. Se for depender de nós, pensa que quais seriam os seus desejos agora? Não nem cabia numa folha, né? Nossa, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Mas isso é bom para nós? Quando chega na época da Mega Sena acumulada, nossa, se eu ganhasse na Mega Sena. Mas por quê? Porque seria bom, será? Então, temos que entender o que é o propósito da nossa reencarnação. Nem tudo que a gente quer é o melhor para nós, tá certo? Uma outra pergunta interessante aqui, tem até 3 aqui, parece que é da mesma pessoa. E a pessoa fala assim, morrer é doloroso? Na hora da morte dói? Olha que coisa interessante, morrer é doloroso? Na hora da morte dói? Bom, primeiro vamos falar sobre a questão de morte, né? Vocês já notaram que a gente não gosta de falar sobre morte? A gente não gosta muito de falar sobre morte, né? Ninguém gosta, né? Já viram? Às vezes a gente está num lugar, conversando, né? Você encontra com um amigo, você fala sobre viagens, você fala pescaria, você fala, né, de coisa, mas ninguém fala de morte. Alguém já chegou aqui com um amigo seu, com um amigo, assim, nossa, amigo, você precisa de ver. Fui no velório ontem, mas que beleza, só. Que velório mais bonito. Caixão, nossa, que caixão mais lindo. Caixão último tipo. Foi lançado agora esse ano, tinha até alça retrátil,
Você precisa ver as coroas de flor, que coisa mais linda. Ninguém fala isso, né? Ou falar assim, nossa, que você, morte, você fala assim, eu queria conversar com você, né, sobre morte. O que é isso? Vamos mudar de assunto, bate na madeira. Ninguém gosta de conversar esses assuntos. Mas uma coisa nós temos que ter certeza. A morte é a única, do corpo físico, é a única certeza que nós temos, não é? Mais dia, menos dia, vai chegar o dia que nós vamos morrer. Eu espero desencarnar e não apenas morrer. Porque morrer é diferente de desencarnar. Morrer você fica lá apegado ao corpo físico, apegado às coisas. Isso é morrer. Desencarnar é desencarnar. Sair da carne, sair da matéria. Matéria para lá, espírito para cá. E nós temos que conversar, sim, sempre sobre essa questão da morte, né? Mas a pergunta fala, e dói na hora da morte? Mas primeiro assim, o que é dor? Vamos contextualizar. O que é doloroso? Porque normalmente a gente vincula a dor aqui, né, a um sentimento físico. Quando você corta o dedo, você quebra um braço, enfim, né? Aí você sente a dor. Mas nós temos duas dores, né, meus queridos? A dor física e a dor moral. Essa é a verdade. E nós aqui, meus queridos, em termos de dor física, nós sofremos muito mais quando estamos encarnados durante a nossa reencarnação do que propriamente dito no momento ali da nossa morte, efetivamente. E lembrar, é muito importante lembrar que todas essas dores, todos esses sofrimentos que nós passamos durante a nossa reencarnação, na verdade são provas e expiações necessárias para o nosso crescimento e a nossa evolução espiritual. Não acontece absolutamente nada por acaso, meus queridos. Tudo tem uma programação. Tudo tem uma programação, essa é a verdade. Então, a questão da dor aqui, nós temos que ter muito cuidado com essa palavra dor, porque a dor moral ela é muito maior do que a dor física. E essa dor moral é a que vai nos acompanhar no plano espiritual depois que a gente reencarnar. Porque quando a gente depois que a gente desencarnar, porque depois que você está desencarnado, enquanto espírito, né, aí vem a nossa consciência, porque as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. E aí abre-se, descortina o véu na nossa frente. E aí você fala, nossa, o que eu fiz? Por que eu fiz assim? O que eu deixei de fazer? Não é? E aí vem essa dor moral, porque é a nossa própria consciência que vai nos cobrar. Não é Deus apontando o dedo para nós, não é Jesus ali nos criticando, não é o nosso espírito protetor nos chamando a atenção. É nós mesmos. É nós mesmos que vamos nos cobrar. Essa é a verdade. Tem uma palestra da minha autoria, que se chama Velório na Hora do Adeus. Depois, quando tiverem tempo aí para vocês, os nossos amigos internautas, entra no site, ou então digita lá no Google, se tiver muito, porque são milhares de palestras que tem lá no site. Digita no Google, Sérgio Bebiano Palestras, vai aparecer um monte de palestra minha lá. Tem essa, chama-se Velório na Hora do Adeus. E a gente contextualiza, inclusive, sobre essas questões das dores, da dor moral e da dor física. Aqui, parece que foi a mesma pessoa que fez aqui a pergunta, porque a letra é igual, inclusive. E o tema é mais ou menos parecido. Ele fala assim, o que é o velório e como nós devemos nos comportar no velório? Olha só, o que é o velório? Bom, se a gente olhar lá no dicionário do Aurélio, a gente vai ver que está escrito assim, velório, ato de velar, né, alguém, ato de velar um cadáver, ato de passar a noite numa sala velando ali um cadáver, isso é que está lá. Onde está exposto ali o defunto, isso é o que está lá no dicionário. Mas velório, meus queridos, velório é muito mais do que isso. As pessoas não têm noção da importância que é o velório, do tão importante que é para aquele espírito recém-desencarnado, aquele momento, que é um momento de transição do plano físico para o plano espiritual.
É nesse momento do velório em que a espiritualidade amiga aproveita aquela energia do ambiente, as orações e tudo mais, para desligar, seccionar, cortar os laços perispirituais ou liames, como queiram, que ligam o perispírito ao corpo físico. O perispírito é o corpo do espírito. Tem outros corpos também, do pretérito, mas não vamos entrar nesse mérito aqui agora não, para não complicar. Mas o perispírito é o corpo do espírito. Esse perispírito está ligado ao corpo físico. Ele só é desligado depois da morte do corpo físico. E a espiritualidade vem e secciona, corta esses laços perispirituais, para desligar o espírito ali do corpo e levá-lo para o plano espiritual. Por isso o velório é muito importante, né? Onde tem aquele ambiente de harmonia, um ambiente de oração, de respeito. Mas, infelizmente, o que a gente vê no velório é muito diferente disso, né? O que a gente vê no velório é as pessoas conversando, as pessoas brincando, as pessoas rindo. Eu já fui em velório e fui recentemente agora, inclusive, as pessoas contando piadas, fazendo negócios, trocando carro, porque o lugar bom para fazer negócio é velório, porque está todo mundo lá, né? Combinando viagens, combinando pescaria. Pior, falando mal do defunto, do coitado ali, do espírito que está ali. Também não sabia, não sei, você bebia, meu filho, cachaceiro, batia na mulher, batia nos meninos, caloteiro, valia nada. E muitas vezes as pessoas vão no velório, não raro, infelizmente, para cumprir uma obrigação social. Vão no velório ali, né? Porque, tem que ir, né? Às vezes, as pessoas recebem uma ligação ali, tô te ligando para te falar que fulano de tal morreu, viu? Velório é 11 horas. Tô te avisando. A pessoa desliga o telefone e diz, nossa senhora, 11 horas? Vai acabar com o meu almoço, vai atrapalhar minha vida. Nossa senhora, mas tinha que ser logo hoje. Tinha que morrer logo hoje, eu tinha tanta coisa para fazer. Mas eu vou ter que ir, né? Porque se eu não for, o que o povo vai falar? Fulano de tal nem veio. Aí você vai no velório, contrariado. Chega lá, cumprimenta todo mundo, para todo mundo te ver. Olha, eu vim, viu? Eu estou aqui, eu vim. Né? Aí faz a sua obrigação social com todo mundo, mas por dentro, né? Inferno, tem que vir aqui hoje. Para que isso? E o coitado do espírito, às vezes, dependendo da situação que ele viveu no plano físico, pode estar ali se debatendo, e não raro isso acontece, junto ali ao corpo físico, escutando tudo o que está acontecendo ali, no meio daquela situação toda. Então, meus queridos, eu vou dizer para vocês aqui, se for para você ir num velório desse jeito, não vai, fica em casa, mentaliza aquele recém-desencarnado, faz uma prece para ele, uma prece sentida, uma prece do coração, porque essa prece, essas energias, elas serão levadas até ele. Você vai fazer muito mais negócio do que ir lá apenas para cumprir uma obrigação social. E às vezes aquela situação nos ensina, Luiz Sérgio, tem até essa palestra que eu falei para vocês, Velório na Hora do Adeus, tem um livro que se chama Na Hora do Adeus, de Luiz Sérgio. Luiz Sérgio nos conta, tem esse livro aqui na biblioteca, podem pegar emprestado, ou na livraria, caso queiram, né? Mas assistam essa palestra também lá, Velório na Hora do Adeus, vocês vão ver que a gente contextualiza muitas coisas que a gente está falando aqui agora neste momento. Muitas vezes aquele momento que está aquele turbilhão, aquela confusão danada no velório, a espiritualidade sem condições de cortar os laços perispirituais ali do recém-falecido, né? Um espírito vai lá e induz uma pessoa a fazer uma prece. Olha só. Aí normalmente um Pai Nosso, que é uma oração que todo mundo conhece e que também é muito respeitada. Aí já vai lá numa senhorazinha, vai numa pessoa e fala assim, faz uma prece, né? Induz a pessoa. Aí a pessoa começa a fazer a oração do Pai Nosso ali. Aí você observe isso para vocês verem. Aí o velório vai ficando em harmonia, todo mundo vai ficando caladinho, porque respeita a prece. E aí nesse momento, quando todo mundo silencia e começa a rezar junto ali, fazer a oração junto, a espiritualidade corre lá e
corta os laços depressa para tirar o espírito dali, né? Então, assim, aí às vezes a pessoa, depois do Pai Nosso, já emenda uma Ave Maria junto, né? Já harmonizando um pouquinho aquele ambiente que estava naquela situação. Então, meus queridos, é importante que nós possamos, então, nesses momentos do velório, né? A gente realmente nós nos harmonizarmos. E quando eu falei para vocês da importância que é falar sobre morte, é muito importante sim. E como eu disse, ninguém aqui gosta de conversar sobre morte. As pessoas gostam de conversar sobre tudo, de menos morte. Mas é uma coisa que nós temos que conversar. Converse com seu pai, converse com sua mãe, converse com seu marido, converse com sua esposa. Minha companheira, a gente já tem tudo alinhado já. Ela falou, ó, o dia que eu morrer, não vem esse negócio de encher o caixão de flor, não. Porque, olha, vocês acham que é engraçado isso? Mas é muito importante. Tem gente que pega e coloca ali a pessoa e enche o caixão de cravo defunto. Deixa só a carinha de fora, assim, ó, só que pedacinho de fora, só um pedacinho assim. O resto, eu já atendi espírito aqui nesta casa, que ele estava se debatendo, estava ligado ao corpo físico. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais aquela caatinga daquela flor. Que um monte de trem. O médium estava ansioso ali. Aí foram retirados, ele estava ligado ainda ao corpo físico. Olha só. Então, tem que conversar. Olha, eu quero que coloque umas florzinhas lá no meu pé, você pode colocar. Não quero saber. Não deixa, minha esposa falou assim: não deixa mosquito pousar em mim, não. Pelo amor de Deus. Senão eu levanto do caixão e saio correndo. Né? Então são coisas. Porque todos nós aqui, meus queridos, vamos desencarnar um dia. Ou será que alguém aqui vai ficar aqui para sempre? Né? Alguém aqui já foi no aniversário? Né? Eu fui no aniversário ontem. Você ver que gracinha, 180 anos, uma gracinha de pessoa. Não vai, isso não existe. Não vai viver aí, né? 80, 90, 100. Sentem uns quebradinhos. Mas uma hora vai desencarnar. Tá que caquinho. Coisas assim, 105. Uma hora vai desencarnar. Não tem jeito. Isso é uma lei divina. Uma lei natural. Nosso corpo físico tem um tempo de vida útil. O espírito é imortal, mas o nosso corpo físico não. Né? Então aproveitemos essa oportunidade que Deus nos oferta dessa reencarnação e vamos viver como se fôssemos aqui no plano físico para sempre, porque assim estaremos no plano espiritual. E vamos conversar com os nossos queridos sobre esse tema de uma forma natural, muito tranquila. Por isso que a doutrina espírita é maravilhosa, ela nos dá o esclarecimento necessário, que isso não é, né, nada de sobrenatural. Morrer é uma coisa natural, como nascer. Nasce, vive, morre, nasce de novo. É assim, vai e volta quantas vezes forem necessários. Tá certo, meus queridos? Bom, infelizmente o nosso tempo já se esgotou, ainda ficou algumas perguntas para trás aqui, mas o tema é interessante. Fica aqui a nossa sugestão para que vocês possam assistir as palestras, principalmente essa, Velório na Hora do Adeus. Tem outra palestra também que eu gostaria de sugerir para vocês, meus queridos, que eu gosto muito dela, também da minha autoria, chama-se Agradecimento. Depois digita no Google lá, Sérgio Bebiano Palestras. Aí tem várias lá, tem essa palestra, chama-se Agradecimento. Para vocês terem noção, de vez em quando eu gosto de assistir essa palestra, porque nem todo dia você está bem. Aqueles dias que você está meio para baixo, que as coisas estão mais complicadas e tal, vai lá e assiste essa palestra, vai dar uma levantada no alto astral, com certeza, tá certo? No mais, agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, daqui a pouquinho nós teremos a nossa palestrante, tá certo? Aos nossos amigos internautas também, o nosso abraço fraterno, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Um grande abraço a todos, meus queridos, muita paz.